Federal e outro já está no L ponto, e essa quantidade de viaturas e de homens que garantem a ordem em frente à superintendência da PF. Os defensores de Lula sabiam e tinham consciência em conversa com a superintendência da Polícia Federal em Curitiba que uma não apresentação ainda na noite de hoje, mais de 24 horas depois do término do prazo dado pelo juiz Sérgio Moro, poderia prejudicar a condição do ex-presidente. Poderia, por exemplo, retirar dele as regalias que foram dadas em função do respeito à dignidade do cargo ocupado. Nas palavras do juiz Sérgio Moro, o não uso de algema, a sala de Estado-Maior, não ficar numa carceragem, tudo isso era um princípio, era um pressuposto do cumprimento da ordem judicial. A partir do momento que passasse o prazo e houvesse resistência, a coisa poderia ficar pior juridicamente para o ex-presidente Lula, que ainda terá oportunidade, é bom que se diga, de um último recurso nesse processo pelo qual foi condenado em segunda instância. Vence no dia 10 da semana que vem o prazo para que a defesa do ex-presidente apresente os chamados embargos dos embargos. São reclamações diante da decisão do TRF de Porto Alegre. Mas o próprio tribunal já avisou que diante de uma decisão unânime, 3-0, contrária ao recurso da defesa do ex-presidente Lula, não caberia um novo recurso. Isso seria apenas um artifício para ganhar tempo. Assim entendeu o TRF, que autorizou o juiz Sérgio Moro a cumprir a ordem judicial. E é bom que se diga também que o juiz Sérgio Moro não tinha como opção não expedir o mandato de prisão. Era determinado a ele que assim o fizesse a partir da decisão do Tribunal Regional Federal. Todas as 4 instâncias do Judiciário brasileiro, aqui no Paraná, no Rio Grande do Sul e também em Brasília, já foram consultadas e as derrotas têm sido sucessivas, pelo menos em relação a esse processo, que é o caso do triplex do Guarujá. Coutinho. Eduardo Ribeiro, neste momento, exame de corpo de delito. Na sequência, o ex-presidente Lula vai para o aeroporto de Congonhas. Adriana Araújo. Coutinho, não é possível estimar quanto tempo o ex-presidente vai ficar dentro da sede da Polícia Federal, aí na Lapa, esse prédio que a gente sobrevoa, o helicóptero da Record TV sobrevoa nesse momento. Daqui a pouco a gente pode recuperar a imagem do momento da chegada do comboio, quando o ex-presidente Lula chegou e foi conduzido aí pelo comboio para dentro desse prédio. Não há como estimar quanto tempo ele vai ficar aí dentro, mas há uma confirmação da defesa de que ele sai essa noite em direção a Curitiba num jatinho da FAB. Olha, esse foi o momento. Esse foi o momento, depois de 1 hora de trajeto de São Bernardo do Campo até São Paulo. Havia expectativa de que o comboio pudesse seguir direto para Congonhas, não seguiu. E esse, então, é o momento da chegada. São vários carros pretos da Polícia Federal descaracterizados. Isso fez parte de um acordo. Esses carros entraram no sindicato hoje descaracterizados, com agentes e delegados também descaracterizados. Tudo fez parte da estratégia de conseguir retirar o ex-presidente de dentro do sindicato, que estava cercado por militantes. Foram 50 horas de impasse desde o momento que o mandado de prisão foi expedido pelo juiz Sérgio Moro, que recebeu a ordem do TRF, recebeu o ofício do TRF para expedir a prisão, e desde expedido o mandado de prisão se passaram 50 horas de impasse em que o ex-presidente Lula ficou refugiado dentro do sindicato. E de lá, quando saiu hoje, às 18h42, 1 hora de trajeto até essa chegada. Os manifestantes que cercaram aí o comboio do ex-presidente nesse momento eram manifestantes favoráveis à prisão. A gente viu na imagem fogos de artifício, bandeiras do Brasil, as pessoas gritando, comemorando a prisão do ex-presidente Lula. Ele está condenado a 12 anos e 1 mês de prisão. O cálculo da defesa é que em 2 anos poderia progredir para um regime semiaberto, mas Lula é réu, é investigado em outros 6 processos. Então pode haver outras condenações que esse cálculo já perderia a validade. Nesse momento, ele é condenado por um processo em segunda instância, tem ainda direito a recursos no STJ e STF, mas a decisão do Supremo foi que condenação em segunda instância gera cadeia. E por isso, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva será levado essa noite para a prisão em Curitiba, na sede da Polícia Federal. Gotino. Olha, a notícia que vai ao encontro do que você acaba de informar, Adriana Araújo, é que a movimentação passa a ficar mais intensa nesse exato momento no aeroporto de Curitiba, né, que fica na Grande Curitiba, e também na sede da Polícia Federal em Curitiba. A movimentação aumentou, a chegada de profissionais que trabalham nessa área, que trabalham no
no aeroporto, também na sede da Polícia Federal em Curitiba. Então, tudo leva a crer que realmente a viagem deve acontecer dentro de instantes para a capital do Paraná. Tem esse helicóptero posicionado ali no alto do edifício da Superintendência da Polícia Federal em São Paulo. Exame de corpo de delito acontecendo agora. Essa pelo menos é a informação que foi passada para a gente. Deve ser um exame muito rápido, até porque a própria pessoa que está sendo examinada, ela colabora com o médico ali na hora de fazer o exame, né, respondendo algumas perguntas e tornando esse exame muito mais prático, muito mais rápido. Então, dentro de alguns instantes, já deve seguir viagem para o aeroporto e do aeroporto segue para Curitiba. Uma viagem 40, 45 minutos, deve ter prioridade para pouso, inclusive, já que a movimentação nesse horário costuma ser intensa em alguns aeroportos, mas a prioridade vai ser do avião da Força Aérea Brasileira. Adriana. Gotino, começam a surgir detalhes da negociação que aconteceu para que essa retirada e prisão do ex-presidente Lula fosse possível. Ele vai ser acompanhado todo o tempo, pelo menos até a chegada em Curitiba, por uma liderança política da confiança dele e por um advogado. O advogado seguirá com Lula, saiu de lá do Sindicato dos Metalúrgicos e seguirá com Lula até o momento em que ele foi entregue para a Polícia Federal em Curitiba, para então ser levado até a sala de 15 metros quadrados, a cela que ele vai ocupar. Naquela confusão do momento da saída, não foi possível ver quem estava acompanhando o ex-presidente, mas esse foi um acordo, uma regra do acordo, que ele vai ser conduzido, acompanhado por duas pessoas, um advogado e mais uma liderança da confiança dele. Agora de São Paulo, vamos direto a Curitiba. O repórter Mark Souza está lá na sede da Polícia Federal, para onde o ex-presidente será levado. Também foi um dia de intensa movimentação em Curitiba e o Mark atualiza para a gente qual a movimentação agora. Mark, que se aproxima o momento então da entrega do ex-presidente Lula aí em Curitiba. Mark. Oi, Adriano, boa noite. Aqui em Curitiba, tudo preparado para receber o ex-presidente Lula. A Polícia Federal confirma que ele deve chegar ainda essa noite à capital paranaense. O jato da Força Aérea Brasileira deve pousar no aeroporto Afonso Pena e de lá ele vem de helicóptero até a sede da Polícia Federal aqui na capital paranaense. E uma situação interessante, Adriana, é que Lula vai ter que descer apenas um lance de escadas de ferro que leva o heliponto, que fica no topo do prédio, até a sala reservada a ele, que fica exatamente abaixo desse heliponto. Essa sala, que tem 15 metros quadrados, está trancada desde ontem à noite à espera do ex-presidente. Tudo preparado por lá, foi colocada uma cama, uma mesa, o banheiro foi limpo novamente e agora aguarda o ex-presidente, portanto, nessa sala que é chamada pela polícia e pela justiça como Sala de Estado Maior. Importante falar que Lula não vai ter acesso à visão da rua, então ele não vai escutar as manifestações que estão aqui no entorno contra e a favor a ele. A janela da sala dá para um corredor interno da PF e vai ter um agente da Polícia Federal 24 horas por dia para garantir a segurança do ex-presidente. A informação que nos chega também, Adriana, é que a segurança da PF foi reforçada. Hoje a escala era de fim de semana, mas a PF colocou uma escala especial com mais agentes para garantir a segurança do presidente Lula. O chamado Núcleo de Operações Especiais da PF, que vai cuidar da segurança do presidente, inclusive da carceragem, foi colocado mais homens. Mark, eu vou te interromper um instante, porque nesse momento a gente já tem movimentação aqui no topo do edifício da sede da Polícia Federal na Lapa, em São Paulo, a movimentação do helicóptero que já estava posicionado. Lula chegou há cerca de 20 minutos e já tem uma movimentação, portanto, ali no topo do edifício. Parece que ele já vai ser conduzido para o helicóptero, então levado até o aeroporto de Congonhas. A gente segue acompanhando a imagem já noturna, 7h57 agora. Não é tão clara a imagem, mas a movimentação de agentes ali ao redor já acontece, indicando que pode se aproximar o momento da retirada do ex-presidente. Quando a gente acompanhou e narrou no plantão especial aqui da Record TV durante todo esse dia o trajeto até a polícia, a sede da polícia aqui na Lapa, a gente informava que o que vai nortear essa operação agora é o risco mínimo. A segurança já foi muito tumultuada, a saída
na sede do Sindicato dos Metalúrgicos no ABC Paulista. Daqui a pouquinho a gente vai recuperar para vocês, mostrar para vocês o momento da imagem. Foram duas tentativas de retirar o presidente. A primeira, muito tumultuada, com risco de violência, de confronto. A polícia teve que recuar. E a segunda, então, bem sucedida, com o presidente Lula sendo retirado, o ex-presidente Lula sendo retirado a pé, caminhando até um carro cercado por agentes. Nós já vamos recuperar essa imagem, mas vamos ficar mais alguns instantes aí focados de olho no topo do edifício da Polícia Federal, na Lapa, em São Paulo, para onde Lula foi levado. Ele chegou, tem cerca de 20 minutos, passou provavelmente pelo exame de corpo de delito, era o que estava programado. Uma vez que ele foi levado para lá, esse exame provavelmente aconteceu lá dentro da sede da polícia, porque ele poderia também esse exame acontecer em Curitiba, mas uma vez que levaram o presidente até uma sede da Polícia Federal, a médico de plantão para que faça esse exame, para atestar, para comprovar que o réu preso sob custódia da polícia não teve ferimentos, não passou por nenhum tipo de maus tratos ou tortura. Esse é o objetivo do exame de corpo de delito. E agora o helicóptero posicionado e a movimentação de agentes ali ao redor. A qualquer momento o ex-presidente pode ser conduzido então para o helicóptero. Durante a negociação que se arrastou da última noite, uma das exigências ou das condições que o ex-presidente colocou era que ele fosse para Curitiba de jatinho, que não havia condições de fazer a viagem de carro, que de jatinho seria uma maneira mais rápida e segura de chegar até lá. Há um jatinho da FAB posicionado no aeroporto de Congonhas e a gente tem a confirmação por parte da defesa do ex-presidente de que ele segue aí da sede da Polícia Federal na Lapa direto para Congonhas e de lá direto para Curitiba, de onde o repórter Mark Souza agora há pouco trazia as informações de tudo preparado. Enquanto o Mark falava, a gente escutava inclusive o barulho dos protestos. Lá em Curitiba foi feita uma divisão do espaço, de um lado os manifestantes favoráveis a Lula, do outro lado os manifestantes contrários a Lula, que comemoram a prisão dele. Então em Curitiba tudo preparado, a sala de Estado Maior, que efetivamente vai ser a cela que o ex-presidente Lula vai ocupar, não é uma cela comum, ele não vai ficar misturado a outros presos, mas é onde ele vai ficar com agente da polícia todo o tempo na porta. Uma vez que essa sala não tem grades, terá um agente da polícia 24 horas na porta para garantir a segurança. As luzes ali em cima do prédio da Polícia Federal já acesas. Isso é comum no momento em que o helicóptero precisa decolar em voo noturno. Então as luzes vão sendo acesas ali em cima, a imagem já fica mais clara. Tem alguns agentes, pelo menos uns 5 agentes ao redor do helicóptero, e o ex-presidente Lula vai ser levado daqui a pouco então para esse ponto e deve seguir para o aeroporto de Congonhas. A gente volta daqui a pouco com a